Quando um inocente vai parar num presídio, a vida dele nunca mais é a mesma, nem a vida da família. E quando a justiça repara o erro e manda soltar o preso, ele continua pagando a conta por um crime que não cometeu. Veja agora na nova série de reportagens especiais do Jornal da Record com Thaís Furlan. Eu e ele fomos até o inferno e, graças a Deus, conseguimos voltar. Conseguimos voltar. Estamos aqui para te contar hoje. Nas mãos de Gilberto, duas marcas que ele não consegue apagar. O documento que usava em visitas ao filho no presídio e o tremor, resultado de uma doença neurológica que ele desenvolveu depois de ver Adriano, inocente, atrás das grades. Eu ia lá visitar ele, ele só chorava e falava para mim: pai, leva o casa, leva o casa. Eu falava: leva o casa, pai. Eu falava: filho, espera que amanhã o pai vem te buscar. Este é Adriano, um homem de 42 anos, mas com idade mental de uma criança de 6. A infância nunca passou para ele. O que é que tem aí? A torre. E do lado? É casa. No parto, o menino sofreu uma paralisia cerebral. A mãe morreu há 4 anos de câncer. Desde então, Gilberto acumula os papéis dentro de casa. Quer café? Café? Copo cheio. Copo cheio não, só um golinho de café. Não, gosto. Uma rotina de cuidados interrompida por um grave erro da justiça. Adriano Amaro foi acusado falsamente em 2001 de atentado violento ao pudor. Depois que o inquérito foi aberto, a mãe da suposta vítima procurou a polícia para retirar a queixa, porque descobriu que se tratava de um engano. Mesmo assim, o processo foi levado adiante sem que a família do rapaz fosse notificada. E Adriano foi condenado à revelia sem defesa constituída. Eu morei há 39 anos no mesmo lugar e nunca veio uma pessoa me procurar. 17 anos depois, policiais apareceram com um antigo mandado de prisão e levaram Adriano para uma carceragem. Se eu pudesse, eu teria ido no lugar dele. E ele praticamente foi. O que a justiça ignorou, os criminosos, companheiros de cela, logo compreenderam. Um deles registrou uma cena chocante. Pai do lado do filho. Filho com problemas especial, porque o filho não pode estar numa situação dessa com outro tipo de preso. Foram 7 dias e 7 noites ali. Eu falava para ele: o senhor vai para casa, certo? Vá se alimentar, vá descansar. Aí só volta mais tarde, fica com ele. Mas ele não arredava o pé dali. Ralph era o chefe dos investigadores na época. Ele ficou tão sensibilizado que permitiu, contra todas as regras, que Gilberto ficasse no local. Mas eu fiquei com muita dó dele, sabe? Se alguém fosse lá falar alguma coisa, não pode, ou você vai sair daqui e tal. Então tá aqui a chave da delegacia e eu estou saindo daqui. Considerado inimputável, com laudos que atestavam a deficiência e sem ter sido ouvido pela justiça, Adriano ainda foi parar neste centro de detenção provisória. Ele sequer entendia por que estava lá. Jogaram ele lá na cela junto com um monte de gente, que tinha pelo menos umas 40 pessoas dentro da cela. Jogaram lá e o primeiro dia que eu fui lá visitar ele, depois de um mês que eu pude visitar ele, a pessoa que comanda lá dentro virou para mim, me chamou e falou: o que acontece com ele? Ele só fica lá sentado no chão chorando, não come, não toma banho, não faz nada. Foi aonde eu expliquei para ele o que acontecia com ele. Aí ele falou: pode deixar que de hoje em dia eu vou cuidar dele.
Isso é um detento. Foi um detento. Os presos fizeram até carrinhos improvisados com garrafas PET para distrair Adriano, enquanto o pai buscava a justiça do lado de fora. Foi um longo caminho até a liberdade, registrada pela nossa reportagem, que acompanhou todo o drama da família. Vou para casa agora, né, filho? Eu tenho certeza, se eu não tivesse conseguido tirar ele naquele dia, eu ia tirar ele de lá sem vida. Mas essa história não tem um final feliz. O que ninguém nunca conta é que quando o inocente é libertado do presídio, esse portão nunca se fecha de fato. Há um prejuízo financeiro imediato e o que vem depois, com o preconceito, as audiências periódicas e o medo. Um medo que deixa sequelas irreversíveis. A cabeça já não funciona como antes, nem as mãos. Seu Gilberto, que era taxista em São Paulo, ficou proibido de dirigir por causa dos tremores. Hoje ele não tem mais salário. Deixou de receber quase R$60 mil nos últimos 15 meses. A gente tentando fazer uma conta simplificada, esses R$3.500 por mês que ele ganha, seria 42 mil no ano, né? Então um pagamento anual de 42 mil. Se a gente colocar um juro real de 4%, aproximado, é menor que isso, mas a gente aproxima, em 10 anos, o que a gente tem de valor presente que ele perdeu é por volta de R$340 mil. Somam-se a isso os gastos com advogado, com o deslocamento, a alimentação e o material de higiene. Como o Adriano não sabe lavar roupa, o pai desembolsou mais R$90 por semana para um detento fazer isso por ele. Fora os gastos com os remédios psiquiátricos. No fim, quem está tomando remédio sou eu. Um ano depois da prisão injusta, o prejuízo direto da família está em quase R$70 mil. Um prejuízo que dificilmente será ressarcido pelo sistema, segundo esse juiz criminal que estuda casos como estes há mais de 20 anos. Falar numa indenização vai de 500 mil, 600 mil reais, a pessoa vai ficar na fila do precatório. Um dia ela vai receber, e se receber, talvez ela nem usufrua, porque talvez o abalo psicológico tenha sido tão grande que ela não tenha nem como usufruir daquele dinheiro. Mas essa é só a conta material. O custo dessa injustiça é infinitamente maior. Enquanto eu viver, não vai ter nada que pague esse sofrimento que eu tive. Essa sombra aqui, jamais eu vou esquecer. É só quem sabe da injustiça que é cometida e que passou por isso pode entender. Mesmo em casos de erros absurdos como o que acabamos de mostrar, o Estado raramente indeniza as vítimas. No caso do Adriano, os advogados, por enquanto, lutam pela extinção do processo para que ele volte a ter o nome limpo. Mas a Justiça ainda não tomou uma decisão sobre isso. Você também pode conferir uma conversa minha com a repórter Thaís Furlan e a Norma Poker, que também trabalhou nessa reportagem, no r7.com e nas nossas redes sociais. Especialistas calculam que existam dezenas de milhares de encarcerados no Brasil que nunca cometeram um crime. Em muitos casos, um flagrante forjado leva um inocente para a cadeia. E pode acontecer com qualquer um. Veja na nossa série de reportagens especiais. Ladrão, é vagabundo. Vamos vagabundo, é assim que eles falavam, né? As frases que Walter ouviu durante um mês embalam a peregrinação da delegacia. Mais uma vez, estou vindo aqui prestar depoimento. Para o Fórum Criminal. Hoje estou saindo aqui do fórum, vim assinar, como eu comprometi, vim. Do Fórum para a Corregedoria da Polícia Militar. Vamos lá, só que agora é para ser ouvido. Walter repete em todos os lugares o que disse no dia em que foi preso e a polícia insistiu em não ouvir. Mesmo falando a verdade, eu fui incriminado injustamente. Imagine você sair a pé para ir ao mercado, que fica bem perto da sua casa,
comprar carne para o jantar. Agora imagine você ser atingido por um tiro, disparado por um policial militar na calçada, a poucos metros da entrada. A história ainda pode piorar. Além de ferido, você é preso, acusado de ter assaltado o local. Parece surreal, né? Mas isso aconteceu bem aqui, com o Walter. Para encobrir o erro de atirar em um inocente, 5 PMs forjaram uma história absurda. A investigação da Corregedoria da Polícia Militar aponta que eles plantaram uma arma e induziram funcionários do supermercado a reconhecer Walter por meio de uma foto numa tela de celular. Não é a forma adequada de se identificar um suspeito, segundo esse advogado de direitos humanos. Essas vítimas, na dúvida, não deveriam reconhecer essas pessoas. Então eles primeiro pegam os suspeitos, tiram foto dos suspeitos no meio da rua escura e mandam para a vítima. A vítima olha e dá ok de que foi aquela pessoa. Depois vai para a delegacia e apenas homologa aquele reconhecimento. Mas a reportagem do Jornal da Record encontrou imagens incontestáveis que revelaram o que os policiais tentaram esconder. Walter caminha na calçada. É atingido por um PM que vem no sentido contrário, perseguindo os 3 assaltantes do mercado. Você tem muitas vezes um inquérito policial mal feito que, obviamente, vai se traduzir numa ação penal precária, ruim. E no final das contas, quem paga a conta somos todos nós. Porque poderíamos ser algum de nós ali naquela situação. E às vezes acontece. Aconteceu com Walter. Inocente, ele foi indiciado pela Polícia Civil, denunciado pelo Ministério Público e transformado em réu pela Justiça. Depois que a denúncia do Jornal da Record foi ao ar, a Corregedoria da Polícia Militar abriu um inquérito e afastou 5 PMs. E o cobrador recebeu um habeas corpus. Mas livre, ele não consegue se livrar do pesadelo. Walter desenvolveu distúrbios psicológicos e agora precisa tomar medicamentos controlados. Por causa do tiro, antigos problemas de saúde se agravaram. Preso, ele teve o benefício do INSS de afastamento do trabalho por doença suspenso. Quantos pontos tem aí? Aproximadamente uns 30. Dói, tá tudo duro isso aqui ainda, né? Tudo duro, se eu aperto dói, se eu sento dói, as pernas dói. Já os gastos da família dispararam. Empréstimos para pagar advogados, juros que somam R$ 3.500. Gastos extras com transporte, alimentação na penitenciária. O filho autônomo perdeu R$ 3.200 porque parou de trabalhar para tentar, por conta própria, provar a inocência do pai. Vamos fazer uma estimativa extremamente otimista de que alguém que ganha tão pouco conseguiria poupar por volta de 10% do que ele está ganhando, esses R$ 1.600 por mês. Vai ter um juro baixo em cima disso e o resultado dessa conta levaria 11 anos para ele conseguir repor esses R$ 25 mil, que ele só está repondo um prejuízo que ele já teve. Hoje vamos acompanhar Walter em uma perícia do INSS. Cerca de 2 meses depois de solto, ele finalmente conseguiu um agendamento. Eu espero que eu consiga o benefício de volta. Walter mal consegue andar. Ele poderia pegar o metrô, que fica bem perto da casa dele, mas nem isso dá para pagar. Por que o senhor está indo hoje de ônibus e não de metrô, se seria a condição mais prática o metrô? Por causa das condições financeiras, eu não tenho bilhete para pegar o metrô e nem dinheiro. No ônibus o senhor não paga? Não, no ônibus eu não pago. Eu sou cobrador de ônibus, então eu tenho livre acesso nos ônibus. Mas o esforço foi em vão. O que aconteceu? Aconteceu que o médico não veio e o benefício só vai ser ativado depois que passar por essa perícia. E agora? Agora é depender dos amigos, né? Ou da família, pagar uma coisa, pagar outra. Infelizmente, é complicado. Como que o senhor está se sentindo? Dá vontade de mijar. É triste, é injusto e tem consequências para sempre. Porque mesmo depois de provar a inocência, Walter segue em uma prisão perpétua. Muito ruim.
Aí eu começo a tremer porque é muito ruim. Sei, começou a mexer comigo de novo. Mas eu tenho que terminar essa entrevista aqui. As lembranças são essas. De justiça, dor, um processo que ainda não acabou. Porque eles, na hora que me socorreram ali, como vítima, ele terminou como vítima. Por que me colocar como ladrão? Se eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada. Né? E essa injustiça eu vou sempre ter. Toda vez que eu lembro, mexe. O médico do INSS compareceu na última perícia. Walter foi liberado para voltar ao trabalho, mesmo com dificuldades para andar e com problemas psicológicos. Os 5 policiais envolvidos no caso continuam afastados. Eles foram indiciados no inquérito militar pelos crimes de falsidade ideológica, falso testemunho, fraude processual e homicídio. Uma pessoa que foi presa injustamente tem um nome manchado na sociedade para sempre. E jovens nessa situação podem perder até 40% da renda que ganhariam durante toda a vida caso não tivessem ido parar atrás das grades. Meu sonho mesmo era crescer na empresa que eu estava, fazer faculdade e seguir minha vida, né? Ser feliz. Os sonhos ficam distantes quando se é colocado atrás das grades injustamente. Todos os dias da minha vida eu penso nisso. Negros, moradores de periferia, homens com idades entre 18 e 29 anos. Esse é o perfil de metade da população carcerária de São Paulo, segundo o Instituto Sou da Paz. E esse é exatamente o perfil deste jovem trabalhador. Há 3 anos, Luiz carrega a sombra do que não fez. O nome que demos a ele é fictício por questões de segurança. Se eu pudesse, eu mostrava meu rosto tranquilo, mas se eu mostrar, eu vou perder minha liberdade de novo, entendeu? Eu já sou preso dentro de mim. 5 dias depois de completar 18 anos, a 30 metros de casa, ele foi parado por policiais militares que o acusaram de cometer um assalto ao lado de outros 3 suspeitos numa barbearia. Quando eu estava descendo no escadão, aí eles vieram assim de costa e engatilharam a arma e falou: vai, deita, deita. Na delegacia não foi difícil incriminar o jovem. Durante o reconhecimento, ele foi colocado ao lado de um dos verdadeiros assaltantes, que confessou o crime e afirmou que Luiz não tinha nada a ver com o roubo. Mas na hora de apontar os suspeitos, as testemunhas foram induzidas ao erro. Resultado, ele ficou preso durante 166 dias e não perdeu só a liberdade. O tempo na cela tirou tudo dele, os planos, os sonhos e a vontade de seguir um caminho promissor. Houve um erro grave policial em campo, mas a justiça poderia ter desfeito isso na hora que ela viu as provas. E as provas foram apresentadas pelo advogado, pela família e pelo jornalismo da Record TV, que conseguiu estas imagens exclusivas. Câmeras de segurança provaram o que ele havia dito. No momento do assalto, o auxiliar administrativo estava a 5 quilômetros do local do crime. Mesmo com a comprovação do erro, Luiz teve 5 recursos negados no tribunal. O que ele viveu na cadeia é difícil de imaginar. Eu lembro de ter apanhado, comer comida estragada, tomar banho gelado, um chuveiro para 60 pessoas. Pela própria quantidade de pessoas presas no Brasil, que já estamos encaminhando para 1 milhão de encarcerados, certamente existem, podemos dizer, dezenas de milhares de pessoas inocentes. Dezenas de milhares de pessoas como Luiz. Antes de ser preso, aos 18 anos, o jovem estudava e trabalhava como assistente administrativo havia 3 anos. Quando saiu da cadeia, o transtorno psicológico foi tão grande que ele não conseguiu encarar os colegas e abandonou o emprego.
Não conseguia trabalhar, não conseguia. E era o lugar que eu mais amava na minha vida. Sem salário, deixou de ganhar desde a prisão R$ 39.600. Os gastos com advogados chegaram a R$ 22 mil. Durante os 5 meses e meio em que ficou preso, a família gastou mais R$ 6 mil com materiais de higiene e alimentação extra no presídio. Com o transporte para visitas foram R$ 3 mil. A compra de uniforme para usar na cadeia, mais R$ 500. Hoje, o prejuízo ultrapassa os R$ 71 mil. Este economista estuda as consequências financeiras de casos como esse. E a pior, segundo ele, é a que ainda está por vir. Toda vez que ela for buscar emprego, toda vez que ela estiver disputando uma vaga, isso pode aparecer. São oportunidades perdidas, ou a renda dessa pessoa tende a ser, em média, bem menor do que uma pessoa de igual qualificação, igual experiência, tudo igual. Luiz já enfrenta isso. Depois de fazer tratamento psiquiátrico, ele até tentou arrumar outro trabalho. Mas quando chegava nos processos seletivos das agências de emprego, a ficha criminal tirava a chance de recomeço. Falava que, infelizmente, quem tinha antecedente, eles não pegavam. A revolta e o peso do preconceito ficaram difíceis de suportar. E Luiz simplesmente desistiu de tudo. Uma pessoa de bem que vá para a cadeia é praticamente uma morte anunciada, que a pessoa civilmente morreu. A pessoa não vai existir nunca mais do jeito que ela era antes. Aquilo acaba sendo um marco na vida da pessoa que define o que ela era antes e o que ela se tornou depois. O auxiliar administrativo continua brigando contra essa decisão na justiça. Não aceita o veredito, precisa do nome limpo. Só assim pode pensar em retomar os planos que foram interrompidos. Parece que eu tô preso ainda, eu sonho, eu tô dormindo, eu ouço o barulho dos cadeados, ouço os barulhos dos presos que estavam ao meu lado. E não vejo a hora de conseguir, limpar esse negócio do meu nome e ser feliz de novo, porque eu não sou mais feliz. O reconhecimento errado é a maior causa de presos inocentes no Brasil. E não há no país uma lei que determine regras para indenizar essas pessoas. Quase sempre a justiça absolve os suspeitos por falta de provas e não porque eles não cometeram o crime. Você não vale nada, você é bandido, você vai dormir no chão, numa cela com 53 pessoas. Pra mim foi humilhante, porque você tá num lugar onde só tem ladrão. Aí os caras vêm pra conversar com você, o que aconteceu? Você roubou o quê? Aí eu falo, mano, não roubei ninguém, mano. Tô aqui injustiçado. Aí os caras tiram um barato, né? Muitos tiram um barato. Honra, substantivo feminino. Significado: princípio moral e ético que norteia alguém a procurar merecer e manter a consideração dos demais na sociedade. Ronan tinha honra, Rafael tinha honra. O que não tiveram foi a consideração dos demais na sociedade. Há 4 anos, eles passaram por uma injustiça. O policial viu e falou, vixe, agora já era, a casa caiu pra vocês, você vai ter que assumir. O que vocês fizeram? Eu falei, eu não vou assumir, eu não fiz nada. Você vai assumir, de um jeito ou de outro você vai. Eu falei, não vou. Ronan e Rafael eram entregadores de pizza na periferia de São Paulo. Na época, 2 assaltantes que agiam na região se disfarçavam de motoboy para roubar mulheres nas ruas. Esse foi o flagrante de uma das ações. Na mesma noite, as vítimas pediram uma pizza e, ao ver os jovens como entregadores, elas desconfiaram de que eles poderiam ser os ladrões. A polícia foi chamada e, mesmo negando qualquer relação com o crime, eles foram levados à delegacia para passar pelo reconhecimento. Ela falava que era um moreno, alto, mais escuro e um mais claro. Colocaram eu e o Ronan numa cela assim com vidro e só tinha nós 2. Aí a mulher veio e falou, foi eles, mano.
Bastou a palavra das vítimas em um reconhecimento feito de maneira totalmente irregular. Os investigadores nem se deram ao trabalho de investigar. No reconhecimento equivocado, a testemunha vítima tem a convicção de que reconheceu o verdadeiro culpado, ainda que se mostre depois que ele era inocente. O reconhecimento equivocado, ele é a causa preponderante dos erros judiciários, da condenação de inocentes. Ronan e Rafael só foram inocentados quando a nossa reportagem fez o papel que a polícia deveria ter feito. Ouviu testemunhas, colheu imagens de câmeras de segurança. Nós trouxemos esse material e levou para análise de um perito criminal. A moto, o tipo de guidão é diferente, um é mais alto, mais aberto, o outro é mais fechado, mais baixo. A gente vê pela posicionamento do braço, né? Eu acho que há prova suficiente para dizer que não se trata da mesma pessoa. As provas foram incontestáveis. Depois de 18 dias presos aqui no CDP de Santo André, enfim, os jovens foram soltos. Para que eles ganhassem a liberdade, a família gastou o que não tinha com honorários de advogados. E para isso, amigos, parentes e vizinhos tiveram que fazer empréstimos, que viraram dívidas. O prejuízo imediato foi de R$15 mil. E foi somente isso o que eles pediram juntos de indenização à justiça. Por que você não pediu mais dinheiro? Porque assim, eu não queria vantagem em cima de um erro que não era nosso. Eu só queria aquele dinheiro que eu gastei com um advogado, que não era uma coisa que eu tinha no momento, só queria ressarcir aquilo, mano. Mas até isso foi negado. Estar atrás das grades, sem cometer um crime, é muito mais fácil do que receber uma indenização por um erro da justiça. Não há no país uma lei que determine regras para ressarcir os danos causados aos inocentes que vêm parar nas cadeias. Quase sempre, os juízes absolvem esses presos declarando falta de provas e não ausência de crime. É uma manobra para evitar que o Estado desembolse quantias elevadas para as famílias prejudicadas. Além disso, essas pessoas, depois mesmo que são inocentadas, elas vão ficar como egressas do sistema prisional. Toda vez que for abordada pela polícia, o policial já vai dizer: você já tem passagem. Acontece sempre com eles, numa caminhada a pé pelas ruas do bairro. A polícia veio dar uma abordagem de rotina. Quando eu falei que tinha passagem, que eles perguntam, né? Se tem passagem, aí falei que tinha. Aí perguntou qual que foi o caso, eu expliquei, aí ele já começou. Bandido. Ou num passeio de carro. Teve uma vez que eu tomei enquadro vindo da namorada aqui de noite, os caras, eu tava com o carro, né? Perguntou: de onde você tirou esse carro? Eu falei: trabalhando. Tirou trabalhando, mas você é vagabundo, você é bandido. Puxa no Copom aí, Rafael Cardoso Alves, lá, 157. Pai, então, você é vagabundo, pra mim você é vagabundo. Nós vai te tratar que nem um vagabundo. Aí foi, rasgou o som do carro, rasgou o banco. Não é vagabundo? Compra outra. Você faz o quê da vida? Vai brigar com os caras, vai processar? Absolvidos no tribunal, Ronan e Rafael carregam uma marca que não some. São condenados à humilhação todos os dias por um crime que não cometeram. Pensou você, trabalhador, ser preso do nada? Sempre trabalhou a vida inteira e cair atrás das grades por uma coisa que você não fez? Quando eu lembro disso, eu tenho um sentimento de raiva, ódio, amargura, decepção.